Então, diabético pode jejuar? Essa é uma pergunta, assim, né, muito constante a gente escutar sobre diabéticos. E, na verdade, que diabéticos não deveriam de fazer jejum intermitente. Se você for no seu médico, ele vai falar para você que você não deve fazer jejum intermitente, né? Pessoas diabéticas. E por que eu tenho alunas que fazem o jejum em dobro e são curadas da diabetes? Então, o que acontece com a pessoa que ela tem diabetes? Né? De normal, ela tem os horários para comer, um monte de coisa ali para ela seguir. E aí, quando ela tenta sair daquilo dali, ela passa mal. Né? Ela passa mal, porque de normal também, ela já toma uns remédios que já faz aquilo que o jejum iria fazer. Então, quando ela mistura remédio com ficar sem comer, de normal ela passa mal. Mas qual que é a principal diferença, então, que tem no jejum intermitente nessa área e no jejum em dobro? Que no jejum intermitente, a pessoa simplesmente ficou sem comer, e aí um diabético não pode ficar sem comer, então é muito comum que eles passem mal. Agora, no meu, a pessoa não fica sem comer primeiro. Primeiro ela cuida da alimentação dela. Primeiro ela vai tirar os alimentos que tá fazendo ela ter diabetes. E aí quando ela começa através do alimento controlar aquela diabetes, porque a diabetes é uma doença alimentar, não é doença de nada. É uma comida. Então não tem remédio para aquilo dali. Por isso que se você vê pessoas diabéticas, né? Diabéticos começam tomando um, vai tomando dois, três e vai sempre aumentando a dosagem, porque não tem remédio que funcione. É na alimentação. Mas não é só ficar sem comer. É antes de você jejuar, você tem que já mudar a alimentação, tirar a alimentação que faz você ficar diabético, e aí você já vai controlando, sabe, o açúcar no sangue antes de jejuar. E aí quando você jejua, o jejum é tipo assim, ele é aquele para terminar de controlar tudo e curar a diabetes. Mas lógico que não é só assim, vou ficar sem comer, sou diabética e vou ser curada. Aí é perigoso. Eu lembro quando eu comecei a falar que a diabetes tinha cura, as pessoas não acreditavam. Mas aí eu comecei a provar com os estudos científicos. Ó. E aí depois eu comecei a provar com as minhas próprias alunas contando que deixaram de tomar os remédios de diabetes. Mas, que nem eu falei, então, sim, no jejum em dobro, diabético são curados. Agora, no jejum intermitente é diferente. Porque jejum intermitente dentro do jejum em dobro é mais uma peça. Então, são várias peças que se unem para se transformar no jejum em dobro. Então, você muda a alimentação, acrescenta as práticas que vai, né, vitaminas, multivitamínicos, temperos, coisas que você vai acrescentando que vai fazer o seu corpo virar uma máquina melhor, para quando você jejuar, você ter o jejum em dobro. Então não é só ficar sem comer, entendeu? Por isso que o diabético pode fazer, porque antes, na preparação, né, ali naquela preparação, o diabético, ele já tá tipo assim, ele já tá fazendo uma limpa, porque qual que é o problema do diabético? O diabético, o problema dele é que ele tem muito açúcar no sangue, né? Então a pessoa começa a ter açúcar no sangue, porque o corpo não está conseguindo usar tudo o açúcar que ela está comendo. Ela está comendo errado demais. Atenção, ela não está comendo demais. Ela está comendo errado demais. Então, como ela come errado demais, ela começa a cada dia ter um pouco mais de açúcar. Cada dia está tendo um pouco mais. Então, isso não se corrige somente ficando sem comer. Isso se corrige com a alimentação. Né? Quantas pessoas que às vezes são diabéticos e eles não sabem nem o que alimentos que faz eles serem diabéticos. Por que eles não sabem? Porque os médicos também não sabem. Você vê diabético comendo arroz, feijão, mandioca, batata, tomando cerveja, entendeu? Então, os diabéticos podem fazer o jejum em dobro? Pode. Só que no jejum intermitente é diferente.